de facto aquilo que o país mais precisa. Quer dizer, nós temos aqui claramente um mercado muito dual, onde temos contratos efetivos muito rígidos, e é por esse motivo que temos muita também precariedade, porque ao mesmo tempo temos um dos códigos laborais mais rígidos da OCDE, é o quarto neste momento, e varia dependendo do ranking, mas está sempre destacado como um dos mais rígidos. Também é ao mesmo tempo um dos países que menos protege os trabalhadores em posições mais vulneráveis, começando pelos jovens e outros, e portanto há também evidência de muita precariedade no país. Este pacote tenta atacar este problema dual, deste mercado dual, e diminuir o fosso, na minha opinião, pelo ângulo errado, que é pela parte do mercado mais temporário, portanto facilitando em alguma medida e alargando os prazos e os fundamentos para estes tipos de contrato, que, em experiência próxima aqui na Espanha, acabou por não dar certo e acabou por aumentar ainda mais o fosso entre aquilo que é, portanto, este mercado menos protegido e o Código de Trabalho mais rígido. Portanto, aqui o problema central existe, de facto, claramente o mercado é muito rígido, e o grande problema aqui nem é o valor da indenização, é mesmo a incerteza, não é? É a justa causa estreita, ao mesmo tempo que há uma incerteza judicial muito grande que frequentemente acaba numa reintegração e que demora muitas vezes, com alta frequência, portanto quase 2 anos a ser resolvido. E portanto é este tipo de risco que acaba por pesar na decisão dos empregadores e acaba por muitas vezes inibir, digamos assim, o incentivo à contratação efetiva, que é aquela que efetivamente nós gostaríamos e que efetivamente fosse mais implementada por todas as empresas. Portanto, na minha opinião, este pacote laboral ataca pelo ângulo errado e contra um pouco a recomendação até da OCDE naquilo que deve ser a resolução destes mercados duais. Ao mesmo tempo, na minha opinião, uma guerra, né, acho que umas guerras têm que ser escolhidas, é uma batalha que, na minha opinião, não deveria ser a batalha primordial. Acho que há problemas muito maiores no país, nomeadamente a produtividade. O pacote laboral é uma peça, mas está muito longe de ser um fator determinante na produtividade. É mais uma mudança de distribuição novamente entre os que já estão protegidos por sistema e os que estão fora. Portanto, é mais um problema de redistribuição novamente e colocar o país a falar novamente sobre redistribuição do que focarmos em crescer todos em conjunto. Alexandre, os impactos desta paralisação são mais políticos ou económicos? Uma greve geral, qualquer greve, e que se continuarem a tentar insistir nessa teimosia. Agora, há também consequências para os próprios trabalhadores em greve. Fazer greve não é fácil, fazer greve implica a perda de um dia de trabalho, muitas vezes por parte de pessoas que têm salários baixos, que têm condições de vida muito difíceis, que têm famílias a cargo. É também por isso que muitos outros e outras trabalhadores não conseguem, não têm possibilidade de fazer greve. Quem o faz muitas vezes com grande abnegação e com grande generosidade. Por isso, naturalmente, que há impactos económicos, mas é fundamental percebê-lo no contexto de uma disputa fundamental e ampla sobre qual é o modelo de sociedade em que queremos viver. Se é um modelo de sociedade assente na desproteção generalizada dos trabalhadores, na desorganização dos horários, na possibilidade dos empregadores poderem pôr e dispor daquilo que são os horários de trabalho dos trabalhadores e das suas famílias, deixando de pagar horas extraordinárias recorrendo ao banco de horas individual. Muitas vezes mesmo para trabalhadores e trabalhadoras com filhos menores a cargo, é tudo isto que está em cima da mesa. Portanto, o que temos, a escolha ou a disputa é se é nesse caminho que a sociedade quer caminhar ou se, pelo contrário, é no sentido de uma sociedade que valoriza a qualificação, a estabilidade, salários justos, salários mais elevados, ganhos de produtividade e empresas que apostam na inovação, na modernização, na qualificação e não na intensificação da exploração e na baixa dos salários. Mas então, João, pegando nestas ideias que o Alexandre acaba de sublinhar e nas próprias consequências para a vida das pessoas, porquê é que o Governo não deu os sinais de cedência que as centrais sindicais queriam ouvir, sendo que, peço desculpa, vou ter de interromper. Estas são as declarações expectáveis que a Ministra do Trabalho iria fazer, tendo em conta tudo aquilo que já vimos hoje? Diria que sim, dado também as próprias declarações do Primeiro-Ministro, era expectável que o Governo ia estar com muita atenção a todos os dados que fossem relacionados com a taxa de adesão a esta greve, e em parte não são assim tão surpreendentes, não é? Porque
Também esta é a 12ª greve geral desde 25 de Abril, portanto, realmente estas greves gerais tendem a acontecer em contexto de ampla insatisfação, que neste momento não parece ser o caso, não é? Portanto, há obviamente alguma insatisfação em alguns serviços, nomeadamente serviços públicos, que têm vindo a sofrer com austeridade desde os anos da Troika, portanto, e em particular alguns setores em específicos que não só têm sofrido, portanto, com pouca melhoria, digamos assim, das condições de trabalho, como têm levado com uma carga muito grande em termos de serviços. Por exemplo, os transportes. Portanto, não é de estranhar a alta adesão do setor como os transportes, que, só para dar uma ideia, dentro das greves que eu consegui recolher, foram mais de 290 greves entre 2020 e 2024. Portanto, uma greve quase por dia a cada 5 dias. Quer dizer, portanto, é natural que este setor, que teve um crescimento de salário, só para dar uma ideia, em 6,9% em termos reais, face à economia que cresceu à volta de 13%, portanto, de 2000 a 2024. Portanto, esta greve bebe, de certo modo, dessa insatisfação, nomeadamente dos serviços públicos, e, portanto, é natural que a taxa de adesão seja maior nesses setores. O que, obviamente, preocupava o Governo era ver se havia, de facto, uma adesão para além de estes que, historicamente e num passado recente, têm, portanto, feito bastante reivindicações no que toca ao seu caso específico, se era mais alargado, portanto, a outras áreas da economia que de facto poderiam ter aqui uma voz ou uma presença, ou marcar uma presença forte face àquilo que é, portanto, esta proposta do Programa Laboral. Alexandra, numa curta resposta, por favor, desta breve conferência de imprensa da Ministra do Trabalho, percebeu-se o que é exatamente sobre o futuro da lei laboral? Bem, a Ministra fez aquilo que faz sempre, ou que os governos fazem sempre, que é procurar minimizar a greve e os seus números, até através de uma escolha seletiva daquilo que decide apresentar. Penso que as vossas próprias reportagens ao longo das horas anteriores mostram claramente um retrato muito diferente. A Ministra diz que as ruas estão a funcionar normalmente, o movimento pelo país é normal. Penso que só pode estar a referir-se a um país diferente daquele que eu próprio atravessei hoje. Dito isto, também registrei que a Ministra disse que o Governo está sempre disponível para ouvir, mas claramente não parece estar disponível para ouvir as amplas manifestações de rejeição por parte da sociedade portuguesa relativamente a este pacote laboral e insiste, pelo menos na minha interpretação, digo uma vez mais, por motivos fundamentalmente ideológicos, insiste naquilo que é um projeto que é largamente rejeitado pela sociedade portuguesa. Leva-o agora para o Parlamento, coloca-se a questão que tipo de apoio parlamentar pode ter. Isto também confronta, e deverá confrontar, e é justo que confronte, o Chega com aquilo que é a sua posição relativamente a este pacote laboral. O Chega é um partido que ideologicamente está muito próximo daquilo que são as posições dos patrões, foi assim que foi criado e foi assim que foi fomentado, mas ao mesmo tempo é um partido que, sendo bastante oportunista, tem a sensibilidade que este é um pacote legislativo muito rejeitado pela sociedade portuguesa e de alguma forma está dividido. Então está tudo em cima da mesa e obviamente caberá, também continuará a caber a manifestações, a momentos de luta como a greve geral de hoje, transmitir aos vários partidos políticos e ao Governo a noção de que a tentativa de forçar a aprovação deste pacote laboral irá dar origem a um preço político e eleitoral demasiado forte que se torna insuportável para estes partidos. Alexandra Abreu, João Duarte, muito obrigado aos dois pela análise. Muito obrigado.